Graça e paz, meu querido, minha querida. Aqui estamos mais uma vez, nossa escola dominical online, onde nós metodistas estudamos a palavra de Deus, fazemos estudos bíblicos de acordo com a sã doutrina. Amém? Que bom poder estar contando contigo. Aproveita que tu está entrando, já compartilha esse vídeo com os teus colegas, compartilha esse vídeo através do Facebook, através do WhatsApp, para que mais pessoas possam ser edificadas pelo estudo da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que nos limpa, é a Palavra de Deus que nos cura, é a Palavra de Deus que nos edifica, e nós queremos hoje estar juntos, estudando um pouquinho da Palavra de Deus. Eu vou esperar só um ou dois minutinhos para dar tempo de compartilhar essa live. Já vamos começando o nosso estudo de hoje. Lembrando que eu já coloquei no grupo informativo e no grupo família, eu já coloquei as referências do estudo de hoje. Depois ainda vai também está aqui no Facebook, também estão as referências do estudo. Vamos estar estudando hoje uma das doutrinas fundamentais da nossa fé. Amém? Já vamos falar sobre isso. Quero orar por ti nessa manhã. Hoje, dia 28 de junho de 2020, aqui na Igreja Metodista em Constantina, estamos transmitindo aqui do apartamento pastoral e vamos estar estudando uma doutrina fundamental da nossa fé. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos juntos. Quero, Senhor, nesse momento, pedir que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo revele o Espírito e vida. Quero pedir, Senhor, que cada pessoa que estiver participando desse estudo saia daqui edificado, fortalecido na sua fé. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de poder estudarmos juntos. Nós te louvamos, te bendizemos e consagramos esses momentos de estudo a Ti, meu Senhor, meu Deus. É uma forma de Te louvar também, é conhecer um pouco mais da Tua doutrina. Obrigado, meu Senhor e meu Deus. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Paz, Senhor, Fabiola. Deus abençoe. Paz, Senhor, a todos vocês que já estão entrando. Também mais pessoas podem estar entrando. Te convido a compartilhar essa live com os seus contatos no Face, compartilhar essa live com os teus contatos no WhatsApp, que é uma forma de edificar a vida das pessoas. Nesse domingo de manhã, friozinho aqui em Constantina, e graças a Deus pelo frio, né? A gente estava com receio que os gafanhotos migratórios que estavam na região da Argentina estivessem entrando no Brasil, mas esse frio não... Deus mandou o frio impedindo que entrasse os gafanhotos aqui. Seria uma preocupação a mais, né? Que Deus seja louvado pelo frio, Deus seja louvado pelo calor. E hoje nós vamos estar falando de uma doutrina fundamental da fé de todo cristão. Não sei se tu és metodista ou não, ou se tu és de outra denominação cristã, ou mesmo se tu não é nem cristão, nem cristã, não tem problema. A gente vai estar explicando hoje uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, que é o conceito de triunidade divina. Eu gosto mais da palavra triunidade do que a palavra trindade, porque a palavra trindade são três, e a palavra triunidade é um em três. Então eu gosto do termo triunidade. Nós vamos estar falando sobre isso antes. Mas antes, vamos louvar o Senhor. E para ti que tem um inário metodista nas mãos, o inário evangélico, eu te convido a abrir no número 104, nosso hino 104. Vamos louvar a Deus com o número 104 do inário evangélico. Depois vamos fazer o nosso estudo. Amém? Número 104 do inário evangélico. Santo,
Santo, Deus onipotente, tuas obras... Perdão. Eu estava pensando no terceiro verso. Vamos lá de novo. Perdão. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam seu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em seu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, digno de toda honra, de todo louvor. Vamos fazer um momento de oração. Pega, já deixa a tua Bíblia, pega também papel e caneta, né? Mesmo que tu não tenha o material, tu vai precisar, anote suas dúvidas, anote também. Eu costumo não anotar não só as dúvidas, eu anoto também aquelas ideias que me ocorrem para mim depois investigar. E participe dessa live, né? Que nem a Fabíola, né? Já deu paz ao Senhor. E não só saudação, pode mandar sua dúvida, escreva sua dúvida, faça seu comentário, se tem alguma ideia, contribua, né? Isso eu não quero fazer essa live sozinho. Faça assim, coloque sua... claro, pode cumprimentar os irmãos e as irmãs que estão assistindo junto contigo, mas aproveite também para colocar suas dúvidas, para colocar também as ideias que te ocorrem. Deus gosta quando a gente participa ativamente, e as tuas dúvidas ou as tuas colocações podem enriquecer o nosso estudo de hoje. Vamos fazer um momento de oração ainda. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado porque Tu nos deste da Tua palavra, nos deste, Senhor, a capacidade de entender. Peço agora, Senhor, que Tu sejas, Espírito Santo de Deus, o nosso ensinador na manhã de hoje. Venha abrir nosso entendimento para que tudo que for estudado seja para nossa edificação, para que possamos glorificar o Teu nome através da nossa vida, que possamos entender os Teus mistérios, que possam ser entendidos, de maneira também a continuarmos nesse caminho de santidade. Eu Te agradeço, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por famílias até inteiras que estão nesse momento assistindo esse estudo. Peço que Tu dê sabedoria e entendimento a todos, em nome de Jesus. Amém.
Para ti que é da Igreja Metodista aqui de Constantina, e Novo Xingu e São José, vocês podem usar o grupo Famílias também para comentar. Se não conseguirem comentar diretamente aqui, usando porque para isso teria que ter Facebook, nem todos têm. Então, aqueles que não têm Facebook podem usar o grupo do WhatsApp Família, mas para comentar a aula de hoje, para fazer perguntas, o grupo é para isso, é para edificação mútua. E para quem está no grupo Coração Aquecido, pode usar também o grupo Coração Aquecido para fazer perguntas sobre o tema de hoje, ou para fazer comentários, ou para fazer contribuir com o grupo. Nós lembramos que nós estamos, estou vendo aí que a irmã Luísa está aí, né? Paz do Senhor, eu sei que tem mais pessoas junto, né? A nossa conexão está entre 5, 6 agora, e 5, 6 conexões, na verdade, não são 5, 6 pessoas, geralmente é a família que está junto. Então, que Deus abençoe a todos vocês que estão conosco. E esse mesmo estudo também vai estar no YouTube, no canal Metodista Constantino. Aliás, se tu quiser ver outros estudos como esse, entre no YouTube Metodista Constantina, e tem vários estudos, além de outras coisas, cultos e coisas assim. O material que nós vamos usar hoje é da Igreja Metodista, é essa revista que foi lançada em 2018, a revista Em Marcha, Nossas Raízes, Raízes da Nossa Fé, que nós vamos, Raízes da Nossa Fé, é o título, revista Em Marcha é a revista, e o tema da revista é Raízes da Nossa Fé, uma publicação de 2018, e que eu achei muito bom esse material, porque trata assim das doutrinas fundamentais do cristianismo, muito bom, não está falando dos metodistas, está falando do cristianismo. Então é uma revista, essa revista é muito boa. Para aqueles que são da Igreja Metodista aqui, da igreja que eu pastoreio, já está no grupo informativo Constantina, informativo Metodista, 3 lições em PDF. Mas a gente vai estar usando hoje a lição número 2. O tema da lição número 2 é Deus Trino, que está a partir da página 8. Amém? Eu vou estar lendo, pode acompanhar. Quem tem o material pode acompanhar também lendo. Quem não, e aproveita para fazer anotações e também fazer perguntas, fazer colocações, e esteja conosco. Eu vi ali que a irmã Noedi mandou um joinha, então geralmente a irmã Noedi está com toda a família Stirman ali junto. Deus abençoe. Quero convidar vocês para pegarem as suas Bíblias e abrir no texto na segunda carta aos Coríntios. Vamos abrir aqui, segunda carta aos Coríntios, então, é no Novo Testamento. Vem os evangelhos, né? Termina o evangelho de João, depois vem Atos dos Apóstolos, vem Romanos, daí vem a primeira carta aos Coríntios e vem a segunda carta aos Coríntios. Alguém vai dizer assim, pastor, eu já sei isso, eu sei me achar na Bíblia. Mas a gente ajuda aqueles que talvez ainda estejam se achando, né? Para que ninguém se perca, porque todo mundo pode se achar bem. Então, termina os evangelhos, tem Mateus, Marcos, Lucas, João, né, os 4 evangelhos, vem o livro de Atos, depois do livro de Atos vem carta aos Romanos, vem a primeira carta aos Coríntios, mas não é a primeira carta aos Coríntios, é a segunda carta aos Coríntios. Algumas Bíblias com linguagem mais antiga, quando em vez de dizer carta, está dizendo epístola. É a mesma coisa, a palavra epístola é o jeito de dizer carta antigamente. Então, segunda carta ou segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13. Essa semana eu falei sobre a 1 Coríntios, capítulo 13. Hoje não, hoje nós estamos falando sobre a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. E só o versículo 13. Final, quer dizer, é o final, a despedida final dessa carta, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Em muitas igrejas, o culto termina com a bênção apostólica, né? Geralmente eu também uso, né? Às vezes a bênção de Abraão, às vezes eu uso a bênção apostólica. Impetrada pelo pastor ou pastora. Impetrar a bênção apostólica é invocar a bênção da Trindade, segundo o modelo de Paulo em 2 Coríntios 13:13.
Nosso culto começa e termina tendo como centro o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse estudo, vamos conhecer um pouco mais sobre este mistério da nossa fé, a Trindade. Já começo a dizer, nós não cremos, isso aqui que às vezes os cristãos são acusados de serem politeístas, de acreditar em 3 deuses. Nós não acreditamos em 3 deuses, não existem 3 deuses, é apenas um Deus, é um Deus que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus só. E a gente vai estudar um pouquinho essa doutrina, a doutrina da Trindade. Mas vamos pegar assim um pouquinho do fundamento bíblico do que a gente acabou de ler. Eu vou ler um parágrafo, paro, respondo. Qualquer momento tu pode colocar a tua dúvida, escrever nos comentários, colocando a tua dúvida, o seu comentário a qualquer momento. Tá? E eu daí, no que tu colocar o comentário, vocês viram quem entrou primeiro, né? A Fabíola colocou a colocação dela, eu já imediatamente eu faço menção, porque isso contribui com o estudo, para não ficar só uma pessoa falando. Vamos lá. O apóstolo Paulo termina a sua segunda carta aos Coríntios dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A gente leu isso em 2 Coríntios 13:13. Ele sempre menciona em seus escritos a graça de Deus como a força que acompanha a igreja e os seus leitores e leitoras em todas as situações. Nas demais cartas, ele termina citando as pessoas do Pai e do Filho, mas para Corinto, Paulo acrescenta a pessoa do Espírito Santo. Para cada pessoa da Trindade, Paulo relaciona uma palavra que, na verdade, revela algo da sua personalidade. Interessante, sim, o apóstolo Paulo, quando ele vai fazer, até quando ele vai cumprimentar, né, nas suas cartas, ele vai falar da pessoa, das 3 pessoas da Trindade. As 3 pessoas da Trindade divina é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus só, manifesto em 3 pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A única pessoa que a gente tem acesso é o Filho, que é Jesus. O Espírito Santo a gente não consegue ver, ele está conosco. E o Pai está no trono de Deus. Mas vamos lá. Para cada pessoa da Trindade, o apóstolo Paulo liga uma característica. Por exemplo, o Filho ele liga com a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele inicia sua bênção apostólica pelo Filho e não pelo Pai. É o Filho que leva ao Pai. Através de Jesus temos acesso e conhecimento do Pai. A gente vê isso em João, capítulo 14, versículos 6 a 8, em que Jesus vai dizer assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, o apóstolo Paulo começa falando de Jesus na sua bênção, porque é através de Jesus que a gente chega ao Pai e é através de Jesus que a gente recebe o Espírito Santo. É somente pela graça que alcançamos a presença de Deus. Ela é um dom imerecido que nos foi revelado pelo Filho. O Filho é a perfeita manifestação da graça do Pai. Porque graça é um favor que a gente não merece. Graça é um favor gratuito que a gente recebe. Jesus nos perdoou, Jesus nos salvou, Jesus nos levou até o Pai, não porque nós merecemos, mas porque Ele quis fazer isso. Então Ele é a manifestação da graça de Deus. Jesus é a maior manifestação da graça de Deus, porque Ele mesmo se doou por nós. Daí fala Pai relacionado com amor, Deus Pai relacionado com amor. E o amor de Deus. Foi amor de Deus Pai que enviou Jesus. Em Romanos 5, 7 e 8, Paulo escreve: dificilmente alguém morreria por um justo, pois pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Com tal amor, o Pai enviou a única fonte possível da nossa redenção, seu Filho, Jesus, como está em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que dele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Pai, Deus Pai, às vezes as pessoas têm uma ideia tão errada da manifestação divina de Deus Pai. Acham que é uma pessoa brava, justiceira, e na verdade sim, Deus é justo, mas Ele é amor. Tanto é que Ele enviou Jesus para nos salvar. Então, relaciona o Filho Jesus com a graça, relaciona o Deus Pai com o amor, e Ele relaciona também o Espírito Santo com a comunhão. Olha só, Espírito e comunhão.
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios 13:13, que é o nosso tema básico. Deixa aberto 2 Coríntios 13:13, que a gente vai voltar bastante nesse texto. É o Espírito Santo quem nos mantém na comunhão da Trindade e na comunhão da igreja. Comunhão, gente, quer dizer unidade. A gente está junto, misturado com a igreja e com Deus. Comunhão, claro que em algumas tradições, algumas igrejas tradicionais, às vezes eles chamam a ceia de comunhão, mas na verdade não, a ceia é o símbolo da comunhão. A comunhão é o ato de tu estar ligado a Deus e à igreja. É o Espírito Santo. Por exemplo, nós estamos separados por causa desse período de pandemia, os cultos fechados, então nós estamos separados fisicamente, mas nós não estamos separados espiritualmente, porque o Espírito Santo preenche esse espaço. Então o mesmo Espírito Santo que está aqui na minha casa, está aí na sua casa e está nos aproximando. Essa é a comunhão em Deus. O Espírito Santo nos aproxima, o Espírito Santo nos congrega, mesmo distante. Então não tenha medo, meu querido, minha querida, de assistir o culto, de participar do culto online, porque os cultos online, o Espírito Santo também está presente. E é Ele que nos dá a comunhão. Então, continuando aqui do livro, né? Da revista, nós estamos fazendo a leitura dessa revista, eu estou na página 9 agora. Vocês têm material aí com vocês. Portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sentais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O Espírito Santo nos une com amor, nos une com afeto, o Espírito Santo nos une com o mesmo pensamento, ele nos aproxima espiritualmente. A segunda, e não só entre nós, mas principalmente com Deus. A segunda carta aos Coríntios foi uma obra difícil de ser escrita. É considerada como a alma de Paulo. Ali ele rasga o seu coração, desabafa, defendendo seu ministério e exortando a igreja. Contudo, o apóstolo termina sua epístola abençoando a igreja na Trindade, pois somente com a graça, o amor e a comunhão ela conseguiria cumprir sua missão. Então, entendendo, a segunda carta dos Coríntios, o apóstolo Paulo é uma carta pastoral que às vezes está exortando. É a função do pastor, às vezes, né? Claro, a função do pastor sempre é edificar a fé, mas às vezes é puxar a orelha. A segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, como pastor da igreja, que abriu aquela igreja e tal, está puxando a orelha das pessoas que se perderam, das pessoas que estão questionando a autoridade dele. Ele fala muito isso. No entanto, ao final, ele abençoa, ao final ele declara o seu amor. Porque é isso, né? É mais ou menos que nem um pai e uma mãe, né? O pai e uma mãe podem chamar a atenção do filho, o pai e a mãe pode às vezes até brigar com o filho, mas não é porque não ame, mas é para corrigir, para que a pessoa seja bem, mas é um sinal de amor também. Isso que o apóstolo Paulo faz. Durante a segunda carta de Coríntios todo, ele puxa a orelha dos coríntios, falando sobre coisas que precisavam ser mudadas, que estavam erradas, que eles começaram certo, depois fizeram errado, que começaram a se revoltar e questionar a autoridade da liderança, dos pastores, começaram a deixar de seguir a doutrina bíblica. Paulo, como um bom pastor que ele era, chama a atenção da igreja dessa maneira, mas não porque ele não ama, justamente pelo contrário, ele chama atenção para corrigir, mas ele termina a carta abençoando essas pessoas que ele tanto amava, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, para a gente entender a nossa referência bíblica, né? Até aqui, gente. Alguém tem algum comentário? Tem alguma coisa? Vocês sabiam disso tudo? Tô chovendo no molhado, né? Quando ninguém fala nada, geralmente ou é porque sabe tudo, né, e está só esperando, né, ou porque não está entendendo. Então, interajam, me dão um feedback, escrevam aí o que vocês estão achando, qual é a opinião de vocês, se vocês já sabiam, se tem algum ponto que não ficou claro, pede para mim falar de novo. Se necessário, nada impede que a gente faça só um pedaço do estudo hoje, se for, e a próxima parte fecha domingo que vem. Nada impede isso, tá? Então, não se preocupem, que vocês têm todo o direito de interagir. Mas vamos lá. A segunda parte
para quem tem a revista, estou na página 9, no final da página 9. O vídeo foi pausado devido a um sinal fraco. Voltamos. É exatamente isso que a Fabíola acabou de dizer. Na carta aos Hebreus diz que Deus corrige a quem ama. Se a gente está sem correção, se a gente não aceita correção, é porque a gente não é filho de Deus mesmo. Então, sim, Deus usa. Até eu estava falando... não, foi no grupo de discipulado, nem todos assistiram. Mas eu estava falando para o grupo de discipulado, né, que faz parte a gente ser limpo por Deus, né, ser podado por Deus em algumas partes que a gente precisa. Então, é isso aí. E o apóstolo Paulo estava fazendo isso. Estava exortando aquela igreja para que aquela igreja melhorasse. Não é para o mal da igreja, ou para das pessoas, ou para humilhar, ou coisa assim. Não, era para fazer com que elas realmente pudessem estar melhores. Mas vamos lá. Voltamos, no que voltamos já perdemos algumas visualizações, mas não tem problema, vamos seguir adiante. Nossa base doutrinária está na Santíssima Trindade. Cremos em um único Deus em três pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus. Não são três deuses, é um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Para aplicar essa doutrina na nossa vida cristã, precisamos compreender. Primeira coisa que nós precisamos compreender é quem é Deus. Primeiro, Deus é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso quer dizer, não existe poder maior. Todo-Poderoso quer dizer a fonte de todo poder. Não existe nada, nem individual, nem em grupo, que possa ter um poder maior do que Deus. Deus é todo-poderoso. Todo poder que existe emana dele. Então não existe. Então isso quer dizer todo-poderoso. Criador de todas as coisas. Não existe absolutamente nada nesse universo físico ou espiritual que não tenha sido criado por Deus. É Deus que criou todas as coisas. É Deus que criou a terra, Deus que criou as estrelas, Deus que criou o universo, Deus que criou o mundo espiritual. Ele é o criador de absolutamente tudo. Ele é o Todo-Poderoso e ele é o criador de absolutamente tudo. Criou os anjos, daí os anjos se rebelaram e se tornaram demônios. As pessoas perguntam, Deus criou os demônios? Não, na verdade, Deus criou os anjos, mas os anjos se rebelaram contra Deus. E alguns anjos se rebelaram contra Deus e isso gerou os demônios. Transformaram-se em demônios. Então, Deus criou espíritos ministradores. A maioria desses espíritos ministradores continuaram com Deus, a minoria se rebelou, e essa minoria que se rebelou se tornaram os demônios. Mas ele criou tudo, o mundo espiritual, o mundo físico. A gente vê isso em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, né, que diz que, pela fé, nós sabemos que todas as coisas foram criadas por Deus, as visíveis e invisíveis. Também a gente sabe que Deus é Espírito. Ele é Espírito. A gente vê em João capítulo 4, versículo 24, em que Jesus diz para essa mulher samaritana. Pode anotar aí, João 4, 24. Esses versículos que eu estou falando, anotem para depois vocês conferirem. Hebreus 11, 3 fala que Deus criou o mundo físico e espiritual. Que ele é Espírito, está em João capítulo 4, versículo 24, que diz assim, que Deus é Espírito e requer que seja adorado em espírito e verdade. O Pai é Espírito. E a outra coisa que a gente precisa entender é que subsistem três pessoas. Não, embora tenha alguns indícios, aqui o estudo, nossa revista ela não vai dizer isso, porque demoraria um pouco de tempo, embora exista vários sinais dessa triunidade escritas na Bíblia. Por exemplo, só o fato, toda vez que eles vamos pegar só alguns exemplos, toda vez que vai falar de santo, fala santo, 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 sempre 3 vezes santo. Por que 3 vezes santo? Outra coisa, vamos pegar lá em Gênesis, só para a gente ter alguns indícios, né? Gênesis, lá no primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, está falando de um Deus só, façamos é no plural. Se fosse uma pessoa, diria farei, faço. Façamos o homem a nossa, não é a minha, a nossa imagem. Façamos a nossa imagem. Então, se fosse uma pessoa falando, diria, farei a minha imagem. Mas aqui está falando, façamos a nossa imagem. Toda vez que fala de glorificar a Deus, está falando glória, 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 santo, 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 porque sempre 3 vezes. Outra coisa que aparece na Bíblia é referência ao Pai,
referência ao Filho e referência ao Espírito Santo, mesmo em ambientes separados. No batismo de Jesus, Mateus, vai aparecer as três pessoas juntas. Ó. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Batizando Jesus, então é o Filho, saiu da água e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus, o Espírito de Deus descendo com pomba. E eis que uma voz vinha do céu, não vinha do Espírito de Deus que estava descendo, mas vinha do céu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, então ele é o Pai, a quem eu me comprazo. Então, escreve aí, anota, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. É uma das poucas passagens bíblicas que a gente vê claramente a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo num único trecho. Geralmente está falando do Pai, depois está falando do Filho, está falando do Espírito Santo. Mas aqui a gente vê os três manifestos no mesmo lugar, no mesmo tempo, dando a entender que são três pessoas. Porque está ali o Filho, saindo do batismo, está ali o Espírito Santo, manifesto em formato de pomba, e uma voz do céu que a gente não vê, mas se ouve, falando: esse é o meu Filho, ou seja, ele é o Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Anotem, quando alguém perguntar: não, mas a triunidade de Deus não é bíblica, mostra esse versículo para ele. Então me explica isso. Me explica por que toda vez que fala santo é santo, 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 3. Por que na Bíblia diz: façamos a nossa imagem, se era uma pessoa só? Por que, né? Mas a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então, é um único Deus, é só um Deus, mas é um Deus que em três diferenciações estruturais dentro de si mesmo. Então, o Deus mesmo se diferencia em três estruturas que são Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas da mesma substância, do mesmo poder, da mesma eternidade. Observe a presença da Trindade no batismo do Senhor registrado em Mateus 3, 16, 17. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está aí onde tu estás, Deus está aqui, ele está em todos os lugares. Onisciente, ele sabe tudo, ele sabe o que nós estamos pensando, ele sabe o que cada pessoa está vivendo. Onipotente, ou seja, ele tem poder sobre todas as coisas, nada foge ao seu domínio. Só compreendemos as diferenciações do Pai, do Filho e do Espírito Santo mediante as suas funções. A gente não consegue entender muito isso, como é que um pode ser três, como é que três podem ser só um, mas a gente percebe essas mudanças. Aqui a Bíblia não fala, mas eu vou dar alguns exemplos que eu dei quando está fazendo estudo bíblico nos lares. A gente chama de BIL, né? Estudo bíblico nos lares. A gente estava fazendo esse estudo, eu estava explicando sobre isso e estava fazendo segunda experimentação. Por exemplo, para ti que está me escutando agora, provavelmente eu sou o pastor Danielson, mas para minha esposa, eu sou o esposo Danielson. Para o meu pai, eu sou o filho Danielson, né? Mas é um Danielson só em três funções. Sou pastor, sou esposo. Tem algum paciente meu, talvez, que vai dizer: o meu psicoterapeuta Danielson. Ou alguém que vai dizer que músico, como eu fui músico, dizer: o meu colega de música Danielson. Mas, então, para cada lugar eu tenho uma função. Outra forma de pensar também, imaginem, né, aqui a lâmpada. Aqui, né? A lâmpada. O que é isso? É luz. É luz ou é eletricidade? É luz ou é calor? Na verdade, são as três coisas em uma só. É luz, calor e eletricidade, mas é uma coisa só, né? É luz. A gente chama de luz, mas é luz, calor e eletricidade juntos, né? Uma coisa só. Como se o sol, o raio do sol e o calor do sol, é tudo do sol. Mas algumas formas de entender. Acho que a forma que eu gosto mais de entender,
da triunidade, como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, talvez a gente encontre alguma coisa na nossa. Já que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos parecidos com Deus. E nós também, nós somos um e nós somos três. Agora pirou, né, Danielson? Não, deixa eu explicar. Nós somos um e somos três. A parte que todo mundo vê se chama corpo. É a parte física nossa, todo mundo vê. No entanto, nós temos nossos pensamentos e emoções, a parte psicológica, que é a nossa alma, que ninguém pode ver. E também nós temos o Espírito de Deus, não é o Espírito de Deus, o nosso Espírito, o Espírito humano, né, que nos assemelha, que nos aproxima de Deus, com quem o Espírito Santo fala, que manifesta os dons do Espírito Santo em nós. O nosso Espírito é a nossa parte eterna, a nossa parte sobrenatural, que também ninguém pode ver, né? Então, nós somos um, mas nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E nós somos três. É o corpo do Danielson, é a alma, né, a mente, o pensamento, as emoções do Danielson, e é o espírito do Danielson. É três, mas não são três Danielsons. É um Danielson só. Da mesma maneira, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, eu penso assim, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, talvez essa seja uma forma de a gente entender como Deus é, já que Deus nos fez parecido com Ele. Deus é três e Deus é um. Então, a gente não consegue entender muito bem como é que Ele pode ser três e um, ou esses três exemplos, né? Mas eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre funções. Então, qual a função do Pai? O Deus Pai é o Criador e sustentador do universo. Sua função diz respeito a criar, gerar, manter o universo e o ser humano. O plano da redenção que é atribuído ao Pai foi de enviar o seu Filho para salvar o mundo. Está em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a função do Pai, né? O Deus Pai, ele se manifesta como aquele que criou e administra o universo e que planeja as coisas, né? E que julga também as situações e avalia as situações. Ele é o administrador do universo. Ele é o criador, o administrador do universo. Foi ele que teve a ideia de enviar Jesus. É em nome de Jesus que daí ele envia o Espírito Santo e assim vai. Então, assim, a função do Pai, ele é o criador do universo. Ele não criou nem Jesus e nem o Espírito Santo, porque os três são um. O Pai, Filho e Espírito Santo são um. Mas a função do Pai seria criar o universo, criar os anjos, manter o mundo, sustentar o mundo, planejar o futuro. Por isso que quando perguntam para Jesus, Jesus vai dizer assim, olha, tem coisas que só o Pai sabe, porque são planejamentos de Deus Pai. Qual é a função do Filho? Ele é o redentor das nossas almas, o Filho, né, Jesus. Deus revelou-se em Jesus Cristo, salvando o homem e a mulher através da sua vida e morte na cruz, no Calvário. Então, Filipenses 2, 6, 8 diz assim que abriu mão da sua glória e a semelhança de homem, morreu de morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Anota aí, Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Anota. Filipenses 2, 6, 8. Também Hebreus 1, 8. Hebreus 1, 8, né, que diz isso, que ele é o Redentor, ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus, capítulo 1, versículo 8, diz assim, o teu reino, ó Deus, é para todo sempre. E aqui está chamando o Filho de Filho de Deus. Tem pessoas que dizem assim, algumas religiões que dizem, não, Jesus foi um profeta, Jesus... Não, a Bíblia chama Jesus de Deus. Então, quem tu vai acreditar, na doutrina da tua religião ou na Bíblia? Né? A Bíblia diz que Jesus é Deus. Então, assim, algumas religiões vão dizer que não. Mas eu prefiro acreditar na Bíblia do que na cabeça das doutrinas de algumas religiões por aí. Nós metodistas, nós evangélicos, cristãos evangélicos, nós acreditamos que Jesus é Deus. O plano da redenção, o Filho, que é o verbo do Pai, tá? João capítulo 1, versículo 1 a 3, ele é verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai. Tornou a natureza humana no ventre de Maria, de maneira que as duas naturezas inteiras, perfeitas, a saber,
a divindade e a humanidade se uniram em uma só pessoa. Em Jesus ele sempre existiu, não é que ele nasceu há 2020 anos atrás, não. Jesus sempre existiu. Ele é Deus, ele criou o universo junto com Deus, Pai e Deus Espírito Santo. Ele é Deus. No entanto, há 2020 anos atrás, ele assumiu a natureza humana. Ele entrou dentro do ventre de Maria e assumiu a natureza humana. E ele continuava sendo Deus, ele não deixou de ser Deus, mas assumiu a natureza humana. Então, em Jesus está fundido, está misturado a natureza divina e a natureza humana em uma só pessoa, que é Jesus Cristo. Por isso que ele é o nosso modelo, para que a gente possa nos tornar semelhante a ele. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que foi crucificado, morto e sepultado para nos reconciliar com o Pai e para ser um sacrifício pelos pecados dos homens. Esse está no primeiro artigo de religião da Igreja Metodista, do metodismo histórico. O primeiro artigo da religião. Isso tem que estar de acordo com a Bíblia, senão não tem valor, né? Mas está de acordo com a Bíblia, sim. E é o primeiro artigo da religião, nós metodistas, claro, não sei qual é a tua denominação, mas nós metodistas a gente acredita, a gente segue como doutrina os 25 artigos de religião escritos por John Wesley no século XVIII, que tem que estar de acordo com a Bíblia ou não, né? Se não está de acordo com a Bíblia, a gente não precisa seguir, mas como eles estão de acordo com a Bíblia, então a gente segue. O primeiro artigo de religião diz... Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que foi crucificado, morto e sepultado para nos reconciliar com o Pai e para ser um sacrifício pelos pecados dos homens. É isso que nós metodistas acreditamos. E não é só nós metodistas, muitos outros, mesmo que não tenham os 25 artigos da religião, vão dizer exatamente a mesma coisa, porque na verdade isso é uma doutrina da fé, né? Cristo ressuscitou dentre os mortos, é outra coisa que todo cristão, verdadeiro cristão, segue. Jesus, ele morreu, mas ele não está morto. Ele continua, ele viveu de novo. Né? E não é que nós vive na Páscoa, não, ele está vivo, ele não morreu mais, ele reviveu e continua vivo. Cristo ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, então ele está junto com Deus, e lá está até que volte para julgar todas as pessoas no último dia. Olha aí, está em Colossenses, anota aí, Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Colossenses é depois de Filipenses, antes de Tessalonicenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus, aqui não é doutrina. Como é que as pessoas podem dizer que Jesus não é Deus e fazer essas teologias todas só rasgando a Bíblia, gente? Só rasgando a Bíblia, porque no Antigo Testamento já falava que o Filho de Deus é Deus. No Antigo Testamento já falava isso. A gente leu textos do Antigo Testamento, no livro de Salmos e tal, já falava que o Filho de Deus é Deus. O Novo Testamento inteiro reconhece o Filho de Deus como Deus. Como é que algumas religiões podem dizer que Jesus não é Deus? Só rasgando a Bíblia. Não tem outro jeito. Escreve outro livro, porque se for seguir a Bíblia, e Jesus Cristo é Deus. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Né? Portanto, nele habita, em Jesus habita, corporalmente, fisicamente, toda a plenitude da divindade. Então, toda a plenitude de Deus, o Deus completo, completamente Deus, habita no corpo, através do corpo de Jesus. Olha só que maravilha isso. Então, e qual é a função do Espírito Santo? Mês passado, né, foi mês de junho, a gente passou o mês inteiro falando do Espírito Santo. Até entre no canal no YouTube Metodista e Constantina e veja, teve estudo sobre o Espírito Santo, pregação sobre o Espírito Santo, teve programa Coração Aquecido sobre o Espírito Santo, foi o mês de junho todo falando do Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo? Então, quer saber mais sobre o Espírito Santo? Acesse Metodista Constantina no YouTube e veja muita coisa sobre o Espírito Santo. Aqui o que o texto diz:
A função é convencer a pessoa pecadora do seu pecado e convencê-la mediante o arrependimento. Então, o Espírito Santo, a função do Espírito Santo na nossa vida é nos convencer que nós somos pecadores para que a gente possa se arrepender. Senão, sem arrependimento não existe salvação. Não adianta a gente fazer parte de uma religião, não adianta a gente andar com a Bíblia embaixo do braço ou até mesmo ler, não adianta a gente saber orar ou saber cantar, nada disso adianta, se a gente não tiver arrependimento dos nossos pecados. E o Espírito Santo é que nos mostra, que nos convence isso. A ele também está relacionado a missão da igreja, é o Espírito Santo que dirige a igreja. É o Espírito Santo que mobiliza a igreja a fazer a missão de Deus, fortalecendo-a, enviando-a a cumprir o propósito de Deus na terra e capacitando-a para testemunhar. Então, é o Espírito Santo que nos capacita. Volta e meia eu converso com algumas pessoas e elas se sentem com medo de servir a Deus. Elas se sentem com medo de testemunhar, se sentem com medo, constrangidas, se acham incapazes. Muitas vezes eu vejo isso. As pessoas falam isso comigo. Não tem por que ter medo. Porque o Espírito Santo te capacita. Não tenha medo, só confie em Deus. Na hora certa, Ele vai confiar. Claro, a gente tem que estudar, tem que buscar a nossa capacitação, tem que fazer os cursos, tudo isso é importante. Mas o mais importante de tudo é que é o Espírito Santo que está nos capacitando. Amém? E é o Espírito Santo que nos move para fazer novos discípulos e discípulas para Deus. Então, quando a gente tem o Espírito Santo em nossa vida, nos dirigindo, a gente é levado pelo nosso testemunho a fazer novos discípulos, a ganhar gente para Jesus, a trazer gente para Jesus. Nos transforma, nos reveste com o seu poder. Tem uma música minha que eu falo sobre isso. Nos prepara para o serviço e para a glória eterna. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, que Jesus diz, o Espírito Santo nos reveste de poder. O Espírito Santo está preparando a igreja para a volta do seu Senhor. É o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, da mesma substância majestosa e glória com o Pai, como o Filho verdadeiro e eterno Deus. Esse é o artigo de religião número 4 da religião do metodismo histórico. Artigo da religião do metodismo histórico diz assim: o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho é da mesma substância majestosa, majestade e glória com o Pai e com o Filho, verdadeiro e eterno Deus. Então nós, evangélicos em geral, cristãos evangélicos em geral, muitos outros cristãos também, e daí tem uns que se dizem cristãos e dizem, não, o Espírito Santo é só uma força. Não, o Espírito Santo é Deus, ele é Deus, ele é a presença de Deus. Se Jesus era Deus conosco, Emmanuel, porque ele caminhou conosco durante 33 anos, o Espírito Santo é Deus conosco agora. Primeiro Jesus era Deus conosco, né? Ele caminhou com o ser humano por 33 anos, mas agora é o Espírito Santo que é Deus conosco. Ele caminha conosco. Jesus está sentado à destra do Pai e ele vai voltar para buscar a sua igreja e para julgar aqueles que se desviaram dele. Mas hoje, Emmanuel, Deus conosco, é o Espírito Santo dirigindo a igreja. Ele é Deus. E ele é digno de toda adoração, ele é digno de louvor. Por isso até os metodistas têm muitos cânticos para o Espírito Santo, né? Até aí, gente. Então a gente viu a função do Pai, Criador e administrador do mundo, a função do Filho, Redentor, Salvador do mundo, e a função do Espírito Santo, diretor da igreja e diretor da nossa vida. Até aí. Alguma dúvida, algum comentário? O que vocês têm para acrescentar? Estão muito em silêncio, gente. Eu vi antes que deu uns coraçãozinhos, né, borbulhando, eu fiquei pensando se é o pessoal lá, tem um irmãozinho que gosta de pipocar, coraçãozinho, fiquei imaginando se tinha sido ele ou não vi quem que foi. Mas, como é que tá? Entenderam? Mas é um Deus só, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas cada pessoa tem uma função, se manifesta numa função específica. Deus como Criador e administrador do mundo, Jesus como aquele que salva, né, o mundo, e o Espírito Santo, aquele que conduz a igreja. E reveste de poder. Como é que ele conduz a igreja? Né? Ele capacita, dá dons, produz frutos. Até aí tudo bem? Viu ali, ó. Falei do coraçãozinho, né? Deve ser o Roberto. É o Roberto, né? Deve ser o Roberto. Que o Roberto gosta de pipocar coraçãozinho. Então tá. Tá entendendo, Roberto? Tá? Pede aí para
para a avó, para alguém aí escrever, estou entendendo, não estou entendendo, podem fazer perguntas. Nós já estamos chegando no final do texto, agora nós vamos para o quinto título. O quinto título diz o seguinte: como podem 3 pessoas ser apenas uma? Quando refletimos sobre a Trindade, a primeira coisa que perguntamos é: como pode Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo, mas apenas um? Segundo o testemunho do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do dia da descida do Espírito Santo, Deus torna-se atuante em 3 figuras interrelacionadas em uma só unidade divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vive-se agora o tempo de Pentecostes, ou Trindade. A unidade olha que palavra bonitinha, a unidade pericorética das 3 pessoas da Trindade. Unidade pericorética. É uma palavra difícil, pericorética. Duvido que o Roberto consiga escrever a palavra pericorética. Acho que até para mim é difícil, pericorética. Pericorese ou pericorética quer dizer misturado de tal maneira que não tem como separar. Pai, Filho e Espírito Santo são um, não tem como separar. Não tem como separar o Pai do Filho e do Espírito Santo. Não tem como separar o Espírito Santo do Pai e do Filho. Não tem como separar Jesus do Pai e do Espírito Santo. Eles são tão misturados, eles estão interlaçados, interligados de tal maneira que não tem como separar um do outro. Isso é tal da pericorese, né? Unidade, olha só, isso aqui está num documento de 2007 da Igreja Metodista. Olha que palavra bonita. A unidade pericorética das 3 pessoas da Trindade. Unidade pericorética. Então, pericorese é uma mistura que não se pode tirar mais. É um dentro do outro. Aliás, a palavra pericorese quer dizer um dentro do outro, né? Não tem como separar, é uma coisa só. Na Trindade, embora tenhamos 3 pessoas, não é possível imaginar uma rejeitando a outra. Crer no Pai que criou o mundo para sempre felizes só tem sentido se crermos no Filho que nos reconcilia com o Pai e com sua criação, bem como no Espírito Santo que nos vivifica. Então, a gente acredita em Deus que criou o mundo, mas não acredita no Filho nem no Espírito Santo, não tem como. Né? Porque é um Deus só. É Deus que criou, mas é Jesus que nos reconcilia com Deus. E é o Espírito Santo que nos dá vida nessa vida para que a gente possa entender tudo isso. A mesma comunhão presente nas 3 pessoas da Trindade, comunhão essa que possui uma unidade sem excluir as diferenças, porque o Pai é diferente do Filho, que é diferente do Espírito Santo, que é diferente do Pai, e assim por diante. Um é diferente do outro, mas não se excluem, não se rejeitam, eles estão sempre unidos, eles são um só. Comunhão essa que possui uma unidade, deve ser a inspiração para a nossa vida e missão. Então, assim, essa mesma... o Ângelo e o Roberto. Pois é, eu estou esperando. O Roberto sempre foi de fazer pergunta. Aliás, o Roberto... O Ângelo sempre foi de fazer pergunta. Estou esperando as perguntas do Ângelo ainda. Ângelo, pode perguntar. E a irmã Clesiane aí que está assistindo, podem fazer perguntas. Então, assim, na Trindade, os 3 diferentes são um. Quando um age com os outros 2, se envolvem. Não há um que seja maior que o outro e ninguém pode ser excluído. E essa unidade, triunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa triunidade de Deus, deve nos inspirar como igreja. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos ser parecidos com Ele. Se nós somos cristãos, nós devemos imitar a Deus. Então, da mesma maneira, nós como igreja, nós temos que entender que nós somos imagem e semelhança de Deus, então a gente não pode ficar se excluindo um ao outro, a gente não pode estar se rejeitando um ao outro, a gente não pode estar se brigando um com o outro, a gente tem que ser um. Jesus diz isso, né? Que a gente seria conhecido como discípulo dele se a gente fosse um. Em João capítulo 17, Jesus vai dizer assim, que eles sejam, João 17:3, se não me engano, que eles sejam um, como eu e o Pai somos um, que eles sejam um. É isso que Jesus espera da igreja, que a gente ande junto. Esse negócio de cada um, que eu sou cristão, cada um no seu quadrado, isso não é de Deus. A gente pensa diferente, e isso é bom, porque daí um pensamento contribui com o pensamento do outro. Mas ficar se rejeitando, ficar se excluindo, ficar brigando um com o outro, isso não é de Deus. Fazer panelinha, fazer separação, não é de Deus. O que Deus espera de nós,
até eu vou ler, para depois não dizer que é o pastor que está falando. Não é o pastor que está falando. É Jesus. Não concorda com Jesus? Bom, mas é Jesus que está falando. Vamos pegar ali João, Evangelho de João, para a gente entender que é o que Jesus espera de nós, espera da igreja. Assim como eles são 13, ele é 13 e é um, e que um não exclui o outro, também Jesus espera a mesma coisa. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, único Deus, verdadeiro, e Jesus Cristo que enviaste. E aqui, ó, versículo é o 17, né? Santifica na verdade, tua palavra é verdade. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ah, obrigado. Que bom. Obrigado pelo retorno, Ângelo. Então, assim, o que... né, o Ângelo falando que a explicação já tirou a dúvida que ele tinha, que bom. Então agora, Ângelo, compartilha com teus colegas, né, isso que a dúvida que tu tirou. Então, assim, o que Jesus espera, vamos ler de novo aqui, ó, para não parecer que é o pastor que está falando. Ah, não, isso é a opinião do pastor. Não, não é a minha opinião, é a opinião de Jesus. Jesus diz assim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, é um em mim, eu estou em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, que a gente possa ser um, que a gente possa andar unido, que a gente possa... O que é andar unido? Por exemplo, se tu está com um problema, eu vou estar sofrendo também. Então, eu quero te ajudar para parar o problema, porque o teu problema também está me deixando triste. Se tu está feliz, eu estou feliz também. Se tu tem uma ideia, eu vou ouvir a tua ideia. Pode ser que tua ideia seja diferente da minha, mas de repente a gente pode juntar a minha ideia com a tua ideia, que são diferentes, e fazer uma terceira ideia que é melhor ainda. Né? Então, é isso. Eu não vou te atacar, porque se eu estiver te atacando, eu vou estar me prejudicando, porque tu é um pedaço de mim. Eu vou te ajudar, eu vou querer fazer o bem para ti, eu vou orar contigo. Se eu ver que tu está triste, se tu está doente, se tu está passando uma necessidade, eu vou tentar te ajudar, porque tu é um pedaço de mim. Isso é que Jesus espera da igreja. Isso é que é ser igreja. Igreja não é um clubinho, igreja não é uma sociedade. Não, a igreja deveria ser mais do que uma família. Família é bastante unida, né? Mas às vezes a família tem briguinhas e começam a se separar, porque, não, com aquele tio eu não converso, com aquele irmão eu não me dou bem. Né? Existe isso. Tem filho que não se dá bem com o pai, filho que não se dá bem com a mãe. Isso acontece. Mas a igreja deveria ser maior, ter uma união maior do que da família. A igreja devia ser assim, olha, eu poder contar com a igreja. Mesmo que a minha família, mesmo que eu não possa contar com a minha família, ainda assim posso contar com a igreja, porque a igreja, sim, é uma comunhão. Então, assim, é isso que Jesus espera de nós. Que nós, inspirados na Trindade, que é pericoreticamente, olha essa palavra bonita, né? Que a Trindade, que a Pai, Filho e Espírito Santo sejam pericoreticamente inseparáveis, que a gente se inspire nisso, nessa pericorese deles. Palavra difícil. Anota aí, Ângelo. Pericorese. Pericorese. É a palavra difícil, né? Pericorese quer dizer mistura, não tem como separar. Que a gente se inspire na pericorese do Espírito Santo, do Pai e do Filho, né, que se unem, que não tem como separar, e que a gente possa viver unidos, que a gente possa contar com a igreja, que a gente possa contar com o outro, mesmo quando tenha problemas na família, que a gente não pode contar às vezes com a família, mas que a gente possa contar com a igreja. É o que Jesus espera de nós. Pericorese, aí, isso aí. Né? E mais difícil ainda é unidade pericorética. Unidade pericorética. Bem difícil também. Então, assim, é isso. Deus trino em nossa vida. Algo que ocorre por meio da fé. Algo que podemos abstrair ao crer no Deus único é a sua dimensão comunitária. A comunhão existente entre as três pessoas. A gente precisa se inspirar nisso. Que Deus também é comunidade, Deus também é comunitário, né? Porque Ele é 3 e é 1, e que nós possamos também ser essa comunidade unida, uma comunidade que ama uns aos outros, uma comunidade que quer o bem uns dos outros. Isso é igreja. Igreja não é sociedade, igreja não é empresa, igreja não é muito menos um clube, igreja é uma comunhão em Deus através da palavra de Deus e no Espírito Santo.
Comunhão. Comunhão, Deus, ele tem a união pericorética. Nós não temos a união pericorética, a união perfeita. Nós temos a comunhão. É o mais perto da pericorese que uma pessoa pode chegar é na comunhão. Um dia nós estaremos misturados com Deus, mas, por enquanto, o máximo que a gente consegue é comunhão. Comunhão é o máximo que um ser humano pode chegar da pericorese de Deus. Né? Deus tem a unidade pericorética, nós temos a unidade comunhal, né? Nós somos nossa comunhão. Muito bem. Até aí, unidade pericorética. Ali, já vai sair bem, agora vai poder. E depois, viu, Ângelo, tem que explicar isso para os teus amigos, né? Essas palavras difíceis aí. Escola bíblica é isso, é momento de a gente aprender, é momento de a gente contribuir um com o outro, de a gente se fortalecer na fé. A palavra de Deus diz que a gente deve crescer na graça e no conhecimento. Então, como é que a gente cresce na graça? Louvando, participando dos cultos, orando, a gente cresce na graça. E como é que a gente cresce no conhecimento? Então, para crescer na graça, a gente vai orar no monte, a gente participa dos cultos, a gente participa do louvor, isso a gente cresce na graça. E como é que a gente cresce no conhecimento? Estudando a Bíblia, através da escola dominical, também em casa, lendo a Bíblia em casa. Já quero dizer que a partir do mês que vem, nós vamos estar fazendo uma atividade especial nas famílias, para as famílias, de ler a Bíblia em família. Isso aí, para ler a Bíblia em família. Nós vamos ter no mês de julho, cada família, a gente vai dar um guia de estudos, e daí cada família vai dar o seu horário e vai estar fazendo o estudo. Não precisa ser estudo, é só fazer uma oração e ler a Bíblia. A gente vai explicar tudo isso bem certinho, para a gente crescer em conhecimento. E também, escola bíblica, o grupo de discipulado é diferente, porque também é estudo bíblico, mas também o grupo de discipulado é para as duas coisas, é para crescer em graça e conhecimento, as duas juntas. Mas vamos lá. Concluindo o estudo de hoje, o mistério, né, que a gente não consegue entender da Santíssima Trindade, ocupa lugar central em nossa fé como igreja cristã. Nas Escrituras, Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Foi Jesus quem nos revelou esse mistério. Ele falou do Pai, do Espírito e dele mesmo como Deus. Logo, não é uma verdade inventada. Algumas pessoas dizem, não, essa história de Santíssima Trindade foi inventada pela igreja, foi no concílio de não sei o que lá, foi a igreja católica que inventou. Não, não foi. Foi Jesus que falou. Jesus falava do Espírito, Jesus falava do Pai, Jesus falava dele mesmo como Deus. Logo, ele falava de três pessoas como sendo um único Deus. E a Bíblia tem várias passagens disso. Logo, não é uma verdade inventada pela igreja, mas revelada por Jesus. Não a podemos compreender porque o mistério de Deus não cabe em nossa cabeça, mas é a verdade revelada. A gente não consegue entender profundamente, né? Eu tenho certezas, né? Eu agora estou terminando o curso, fiz o curso de Ciências da Religião, né? Assim como tu que está aqui, também sempre participei, desde crente, sempre participei da escola dominical. Quando eu era católico, participei de catequese. Quando me tornei cristão, participava de escola dominical, participava de estudo bíblico, participava de grupo de discipulado, participo de grupo de discipulado até hoje. Fiz o curso de teologia de ciências da religião, estou terminando o curso de teologia pastoral esse ano. Mas, então quer dizer, agora tu entendeu a Santíssima Trindade? Não, é um mistério demais para a cabeça da gente. Então não se preocupa, mas eu não entendi. Não, mas tem coisa que a gente não entende. Eu dei vários exemplos, né, para nos ajudar a entender. Mas ele é um mistério grande demais, ele não cabe na nossa mente. Um dia a gente vai entender. Um dia a gente vai chegar lá para Jesus e a gente... agora entendi como é que é a Santíssima Trindade. Mas até lá, a gente tem que crer, tem que confiar e viver essa verdade. Não podemos compreender porque é mistério demais, não cabe em nossa cabeça, mas é a verdade revelada. E eu queria, assim, antes de orar, encerrando, eu quero colocar algumas questões. Como você se relaciona com a Santíssima Trindade? Coloca aí. Como você se relaciona com a Santíssima Trindade? Eu me relaciono com a Santíssima Trindade de tal maneira. Você consegue perceber distintamente a presença das três pessoas
nas páginas dos evangelhos, quando tu está lendo a Bíblia, tu consegue perceber, opa, aqui é Deus Pai, aqui é Jesus, aqui é o Espírito Santo atuando. Tu consegue? Na leitura, talvez tu não conseguisse, mas a partir de hoje talvez vai ser mais fácil de tu identificar o Pai, Filho e Espírito Santo das Escrituras Bíblicas. Mas se tu consegue, faça teu comentário, dê algum exemplo de alguma passagem em que dá para ver bem as três pessoas. E como o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos auxiliam na missão da igreja. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como que a igreja, como a gente viu, não é um clubinho, a igreja não é uma sociedade, a igreja não é um CNPJ, uma empresa, a igreja é corpo de Cristo. Como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem direcionar o nosso trabalho, motivar o nosso trabalho, inspirar o nosso trabalho como corpo de Cristo? Quem pode dar um exemplo? Ali a irmã Clesiane falou que sim, que consegue identificar. Não sei se é Clesiane ou se é o Ângelo que está escrevendo. Vamos continuar conversando. Quero convidar, assim, esse vídeo vai estar também disponível no YouTube. Tu pode continuar também colocando os teus comentários. Mesmo depois que terminar o estudo, continua colocando os teus comentários aqui embaixo. E também quando for para o YouTube, coloca também os teus comentários no YouTube, tá bom? Participe junto conosco, comentando. Aí o Ângelo, que bom, Ângelo, que bom que tu tá junto aí. Né? Um abraço aí para a tua família toda, para a avó, para o vô, para o mano, para o pai, para a mãe, tá bom? Continuem comentando, continuem participando conosco dessa conversa. Como você se relaciona com a Santíssima Trindade, como você consegue perceber distintamente a presença das três pessoas nos evangelhos e como o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos auxiliam na missão da igreja. Tá? Então, continue comentando sobre isso e eu quero estar orando por ti nessa manhã, agradecendo a Deus e agradecendo a tua presença. Que bom que ficou conosco até agora. E agora, eu sei, quando é coraçãozinho, quando é escrito é o Ângelo e quando é coraçãozinho é o Roberto. Vamos estar orando então. Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua presença em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por se revelar como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos deste entendimento desse mistério tão profundo que é a triunidade divina. E agora eu peço, meu Senhor e meu Deus, que o teu Espírito Santo continue direcionando nossas vidas, nos dando entendimento e que a gente possa testemunhar dessa verdade tão linda e que nós, como igreja do Senhor, possamos viver não a pericorese, Senhor, mas possamos viver pelo menos a comunhão no Espírito Santo e possamos marcar diferença na nossa geração. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, por cada irmão, por cada irmã, por cada família que participou desse estudo e que vai assistir esse estudo depois. E é sobre cada um deles e cada uma delas que eu invoco a tua bênção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. E até lá. Hoje de noite, hoje às 14h30, temos o programa Coração Aquecido. Assista, especial, muito especial, 14h30, pela Rádio Constantina FM, também aqui no Facebook, na Rádio Constantina. Não no Facebook da igreja, no Facebook da Rádio Constantina. E depois, às 19 horas, nós temos o culto online, nosso último culto com o tema Milagres de Jesus. Vamos estar falando sobre a segunda parte, sobre o milagre da cura. Ontem a gente falou da cura de um leproso, hoje nós vamos estar falando da cura de outro leproso. Então, assista hoje às 19 horas, culto online, aqui pela página da Igreja Metodista. Então, forte abraço e até lá.